Saúde, família do coração! No vídeo de hoje eu vou falar sobre carótida e vou dividir esse vídeo em 5 partes para ficar mais fácil de vocês entenderem. A primeira é o que é carótida, número 2, para que ela serve, número 3, o que pode acontecer com ela de problema, número 4, quem tem que fazer exames para saber se as carótidas estão bem, número 5, quando e como a gente deve tratar se tiver algum problema nas carótidas. Me acompanhe. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, Seu Cardiologista. Eu sou o Dr. Mozart Susan, cardiologista. No vídeo de hoje eu vou falar das artérias carótidas, que tanta gente me pergunta aqui nas redes sociais. E é justificável essa dúvida, porque as carótidas, elas, em muitos pacientes, têm plaquinhas, e em muito paciente precisa tratar as carótidas, e ela é um vaso muito importante do corpo. Então, respondendo a primeira pergunta, né? O que é carótida? A carótida é uma artéria. Na verdade, são duas carótidas, a carótida direita e a carótida esquerda. A carótida, ela está muito próxima do coração. Então, por ela ser uma artéria e por ela estar muito próxima ao coração, o sangue passa com muita velocidade e muita força aqui. Tanto que numa situação, por exemplo, que vocês veem em filme, às vezes se cortar aqui o pescoço, o sangue jorra pela carótida porque ela é um vaso. Apesar de ser mais ou menos, dependendo da pessoa, né, um pouco menor que um dedo mindinho, ela sai sangue com muita pressão. Então as carótidas nada mais são do que duas artérias que saem aqui do coração e passam aqui no pescoço. Se você colocar o dedo aqui, levemente, coloca aí para vocês verem, vão sentir pulsar, bater, que é a carótida jogando sangue. Por que ela pulsa? Porque o coração está batendo e o sangue está fluindo, entenderam? Então o coração bate, o sangue flui e as paredes da artéria ficam pulsando. É o que a gente consegue sentir aqui. Às vezes, os pacientes, quando deitam na cama, colocam o pescoço de lado, o ouvido no travesseiro, falam, mas eu sinto o coração batendo. Na verdade, ele pode estar sentindo o coração bater, mas às vezes ele sente também a carótida reverberando aqui no tímpano, aqui no ouvido. Isso é bem interessante. A segunda pergunta, a segunda dúvida é para que serve a carótida? A carótida, ela é o vaso que leva o sangue para o cérebro. Então ela é muito importante para irrigar o cérebro. Então ela serve para isso. Então, tudo que a gente tem de irrigação, ou quase tudo que a gente tem de irrigação aqui do pescoço para cima, é graças à carótida. Então a carótida, as duas carótidas são vasos muito importantes para o nosso corpo. E sem elas a gente não tem irrigação do cérebro. Tanto que as carótidas, elas podem, se tiverem algum problema, levar a um AVC. Já estou falando aqui um dos perigos da gente ter um problema na carótida. Então, basicamente, pessoal, a carótida serve para irrigar, levar sangue e nutrientes para o cérebro, tá bom? Pessoal, eu queria interromper o vídeo e pedir por gentileza para vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixem o like, deixem um comentário, mande no grupo do WhatsApp meus vídeos, veja os outros vídeos do canal, isso me ajuda muito aqui no YouTube. Assim o YouTube manda esse vídeo para mais pessoas e mais gente consegue conhecer meu canal e eu consigo ajudar mais pessoas. Continuando. Então, terceira pergunta, o que pode acontecer com as carótidas? O que pode acontecer com o nosso corpo se elas derem algum problema? Então, o maior problema que pode acontecer com as carótidas é a formação de plaquinha de gordura. Que nem forma plaquinha de gordura na artéria do coração e dá infarto, que nem plaquinha de gordura pode, né, dar problema e dar um AVC, a plaquinha de gordura ela pode crescer na artéria da carótida e ela pode obstruir essa carótida. Então, se a gente tem uma plaquinha na carótida, a gente tem que entender se ela é grande, se ela é pequena, qual porcentagem de obstrução, se é 50%, se é 70%, se é 90% de obstrução. Isso, basicamente, gente, vocês imaginarem, peguem um rolo de papel higiênico, por exemplo, é uma circunferência, é uma mangueira. E quanto dessa mangueira está entupida? Quanto dessa mangueira tem uma plaquinha ali obstruindo o fluxo? Então, o maior perigo é a carótida desprender uma plaquinha e essa plaquinha correr lá para a artéria do cérebro, que é menor que a carótida. A carótida já é pequenininha, como eu falei para vocês. Agora, uma artéria do cérebro é menor ainda. Então, basta uma plaquinha pequena se soltar da placona grande que tem aqui na carótida para dar um AVC. Então, uma das principais causas de AVC é uma plaquinha que solta das carótidas, né? Então, os AVCs, basicamente, pessoal, eles podem ser hemorrágicos, então tem sangramento, que é mais ou menos 20% de todos os casos de AVC, que é o derrame cerebral, e 80% é aterotrombótico, aterosclerótico, que é por ou plaquinha que cresceu aqui nas artérias do cérebro, ou plaquinha que se soltou aqui da artéria da carótida, ou um trombo que saiu aqui
do coração por uma fibrilação atrial, por exemplo. Então, esse é um assunto complexo, tem vídeo de AVC que eu vou deixar aqui do lado para vocês. Cliquem aqui embaixo, está o link aqui para vocês aprenderem mais sobre AVC. Então, continuando, o que pode acontecer é formação de plaquinha e desprendimento de trombo, formação de coágulo, e se isso acontecer, aumenta o risco do paciente ter um derrame cerebral, certo? Esse é o perigo. Então, já respondendo a quarta pergunta, quem deve fazer exames para saber se tem plaquinha nas carótidas? Basicamente, pessoal, é o paciente que é idoso, é o paciente que tem o colesterol mais alto, é o paciente que já teve algum AVC, é o paciente que tem pressão alta há muito tempo, um paciente que tem diabetes, um paciente que a gente já fez algum exame das artérias do coração e viu que ele tem plaquinha, ou achou plaquinha em alguma outra parte do corpo, como por exemplo nas artérias da perna, é um paciente que às vezes está acima do peso, um paciente que fuma, um paciente que tem um antecedente familiar de AVC. Nesses pacientes, a gente pode fazer sim um ultrassom de carótida para ver se ele já não está fazendo plaquinha ali. Então tem paciente às vezes que faz ultrassom de carótidas com 40 anos de idade e já tem uma plaquinha crescendo. Ah, mas moça, é uma plaquinha muito pequena. Legal, mas se a gente não cuidar do que está fazendo essa plaquinha aparecer, essa plaquinha vai tender a crescer. Ou esse paciente vai ficar sob risco de ter um infarto, de ter um AVC, porque é um paciente que tem facilidade de fazer plaquinha, que são a aterosclerose, que é a formação das plaquinhas de gordura que a gente fala. Tá? Então, quem tem que fazer exame são esse perfil de pacientes. A gente não vai ficar fazendo exame para o paciente ter um colesterol normal e tem 30 anos de idade. Agora, se eu recebo um paciente entre 30 e 40 anos de idade, por mais jovem que ele seja, com colesterol muito alto, tem um antecedente na família de alguém que teve AVC mais cedo, é um paciente que às vezes está acima do peso, tem uma pressão alta, vale a pena a gente dar uma olhadinha na carótida, porque se a gente acha uma plaquinha, eu vou querer que o colesterol desse paciente seja muito mais baixo. Eu vou precisar dar remédio para o colesterol desse paciente, por quê? Porque quanto mais baixo o colesterol desse paciente, menor o risco dessa plaquinha aumentar de tamanho no tempo. Então, se é um paciente que com 40 anos eu já vejo que tem plaquinha, se eu não faço nada, quando ele tiver 50, 60 anos, essa plaquinha vai ter crescido ou vai ter aparecido plaquinha em outros lugares do corpo. Então, uma vez que eu diagnostico placa de aterosclerose nas carótidas, plaquinhas de gordura que a gente fala popularmente, eu preciso controlar muito bem a pressão do paciente, preciso mandar ele fazer exercício, preciso fazer ele controlar o peso, preciso fazer ele controlar o açúcar, tratar o diabetes se for o caso, preciso fazer ele tomar remédio para o colesterol. Se essa plaquinha for muito grande, acima de 50% de obstrução, eu tenho que dar aspirina para esse paciente, que é o AS. Então, o AS eu não dou para todo paciente que tem plaquinha nas carótidas, eu dou para o paciente que tem uma obstrução acima de 50%. Entenderam, pessoal? Então, o tratamento de quem tem plaquinha nas artérias carótidas é reduzir muito o colesterol, tratar todos os outros fatores de risco, que são os fatores de risco iguais aos fatores de risco para infarto, que esses que eu citei para vocês, e ficar de olho, refazer o exame no segmento, entender como que está o controle metabólico desse paciente. Então, eu acabei respondendo mais ou menos a quinta pergunta, que é quando e como tratar? O tratamento, além das medicações que eu falei para vocês, então como as estatinas para o colesterol, ou outros remédios para baixar o colesterol, ou AS nos pacientes que precisam, ou que é a aspirina, né? Aquele OS infantil mesmo, aquele 100 mg por dia. Além da medicação que eu vou dar para esses pacientes, eu preciso entender se eu preciso tratar com cirurgia ou com stent essas artérias carótidas. A gente só vai fazer cirurgia, gente, se for um caso muito, muito complexo, se é um paciente que tem muito alto risco de ter AVC, ou um paciente que teve AVC, ou que tem uma obstrução muito grande nas duas artérias, tá? Então a cirurgia, que a gente chama de endarterectomia, o médico vai cortar aqui, vai abrir a artéria, então imagina que você pega um cano, corte o cano, abra, e ele vai limpar essa artéria, vai tirar as placas que estão ali grudadas. Mas, na grande maioria dos casos, a gente consegue, num paciente que tem uma obstrução grave das artérias, colocar stent, igual a gente coloca no coração. Por quê? Porque isso vai restabelecer o fluxo de sangue adequado para o cérebro e vai tirar aquele risco daquela plaquinha se soltar. Lembra que eu falei para vocês? Tem a plaquinha na artéria e essa plaquinha pode se soltar e ir lá para o cérebro. Então, colocando o stent, a gente esmaga essa plaquinha e daí a gente tira esse risco, pelo menos daquele local da lesão. Tá? E como que a gente coloca o stent? É de uma forma muito semelhante como a gente coloca o stent no coração. Entra lá um cateterzinho que o médico vai introduzindo, coloca o stent, expande o stent e larga lá, que a gente chama daquela malha, né, da molinha que popularmente as pessoas falam.
tá? E a gente vai precisar colocar stent todo mundo que tem plaquinha? Não, pessoal, a gente vai colocar na minoria dos pacientes que tem placa. Basicamente, a gente vai pensar em colocar stent ou fazer cirurgia se o paciente tem uma obstrução acima de 70%. Mas, Mozart, um paciente já tem 50, não é grave? É grave, mas a gente não vai ficar colocando porque é um procedimento cirúrgico, tem seus riscos, pode ter risco de AVC quando vai colocar o stent. Então não é um procedimento tão simples assim. Por isso que a gente reserva a cirurgia ou a colocação de stent para os pacientes que têm uma obstrução mais grave, principalmente se eles têm obstrução acima de 70%, que a gente começa a conversar se a gente vai precisar fazer algum procedimento para esse paciente. Entenderam? Então basicamente o tratamento é o controle de todos os fatores de risco desse paciente, trata a pressão, trata o diabetes, trata o colesterol, dá remédio para essas condições, se for o caso, mais o procedimento cirúrgico ou o procedimento de colocação de stent, se for indicado. Então, só um detalhe aqui para fechar o vídeo. Qual que é o valor de colesterol, de LDL colesterol que esse paciente precisa ter que tem a plaquinha? Um valor de 70 para baixo de LDL colesterol. Então, se a gente pegar um paciente que tem plaquinha, mas tem um LDL que não é tão alto, de 110, por exemplo, a gente ainda assim precisa dar medicação para baixar esse colesterol, para jogar para 70 ou mais baixo, entenderam, pessoal? Porque quanto menor o valor de LDL colesterol, que é o colesterol que a gente chama de, entre aspas, de colesterol ruim, menor o risco dessa plaquinha crescer ou do paciente formar outras plaquinhas. Entenderam, pessoal? Então, mas o meu colesterol, o médico disse que é bom. Legal, é bom num cenário que você não tem a plaquinha. Agora, se você tiver a plaquinha, acabou, a gente não barganha mais, tem que tratar esse colesterol com medicação. Principais medicações são as estatinas, que a gente vai dar. Tem vídeo disso também no canal se vocês quiserem assistir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, deixem um like, pessoal, isso me ajuda muito, um caminho lá no grupo de WhatsApp, me ajuda a crescer aqui no YouTube, as pessoas conhecerem mais meu trabalho, tem muito vídeo legal aqui no YouTube para vocês assistirem também, e até a próxima!